Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Olha, quero deixar um recado aqui para quem gosta, quem curte o canal Vascaíno Cerrado. Entrou uma regulamentação do governo com relação às bets, né? E a empresa que eu fazia a parceria, que eu tinha parceria, que é o XBet, ela não conseguiu renovar ali a licença, a nova licença do Google. Então, a gente não vai ter mais a parceria com a Bet aqui. Qual que é o problema? O problema é que eu recebi uma notificação do YouTube, acho que todos os influenciadores receberam, dizendo que tinha que tirar links de empresas que não tinham essa autorização. Eu apaguei um monte de vídeo aí para trás por causa dessa situação envolvendo links de empresas que eu fiz propaganda aqui. Porque o YouTube vai começar a penalizar, ia começar a excluir alguns vídeos e em janeiro ia começar com a penalização, ia tirar do ar canais que tem links de empresas que não estão autorizadas pelo governo ou que não tem a licença, a última licença do Google. Por que eu estou falando isso para vocês? Se acontecer alguma coisa com um canal em janeiro, você já está sabendo. Se o YouTube tirar o canal Vascaíno Cerrado do ar, você vai procurar o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram, que aí lá eu vou botar o link de um próximo canal, que aí a gente vai ter que começar do zero. Infelizmente, eu estou correndo esse risco, como vários outros influenciadores também estão correndo esse risco. Porque eu fiz uma parceria com um XBet de quase 4 anos de canal, com o XBet apoiando aqui o canal. Aí depois com essa nova lei, regulamentação, as coisas então mudaram. Então corre sim um risco, eu estou querendo fazer um canal já secundário, ainda em dezembro, para deixar aqui de stand-by, porque a galera vai lá e se inscreve no canal Vascaíno do Cerrado, e se acontecer algum problema com esse canal e ele de repente sair do ar, você não vê mais o canal Vascaíno do Cerrado, você está ligado no que está acontecendo, tá? Mas, se não der tempo de eu fazer esse canal, vai no Instagram, que lá eu vou estar atualizando informações do Vasco e vou trazer também o link de um novo canal para a gente iniciar um novo trabalho, é assim que, infelizmente, as coisas funcionam com relação à internet, tá? Torcer para que isso não aconteça, mas se acontecer, você que curte o canal, você que acompanha o trabalho do Vascaíno Cerrado, já está ligado mais ou menos no que tá pegando, tá bom? Bom, vamos falar de Vasco, deixa o like, deixa o link, o joinha, se inscreve no canal, compartilha, deixa um comentário que é bom pro canal e ser indicado no YouTube, beleza? Eu vou começar aqui para falar da Barca, né? Que tem 9 jogadores saindo do Vasco. E uma notícia maravilhosa, né? Os 3 zagueiros estão dispensados. O Rojas, o Léo Pelé e agora o Michael, né? Então essa Barca traz jogadores que o torcedor já não suportava ver mais em campo. Por exemplo, Galdano está indo para o Independente, o Rojas está indo para o Olímpia, o Rossi, esse ficou sem clube, o Keiler, goleiro Keiler, indo para o Ceará, o Léo, zagueiro, acertou com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense comprou o Léo por 12 milhões, né, abatendo ali os 2 milhões do empréstimo do Hugo Moura, o Figueiredo e o Barros, jogadores que voltaram de empréstimo, que tiveram seu empréstimo, novo empréstimo encaminhado junto ali ao América Mineiro, tá? Aí o Michael, saiu informação ontem, que inclusive do Emerson Rocha, que o Michael encaminhou o seu empréstimo, o Vasco encaminhou o empréstimo do zagueiro Michael ao Curitiba, tá? Então a gente vai ter um Atletiba na Série B, Michael contra o Léo Pelé, vai ser bem curioso esse jogo aí, né? Então, com a saída do Michael, os 3 zagueiros estão fora do Vasco, Michael, Léo e Rojas. Não me agradam os zagueiros que o Vasco contratou, tá? Se tem alguém animado com esses Lucas aí que o Vasco contratou, um que era reserva do Danilo Boza, no Juventude, e o outro que eu publiquei aqui o encaminhamento da contratação dele, o que teve de cruzeirense ontem, mandando mensagem no vídeo, dizendo que é horroroso esse tal de Lucas Oliveira, que tem um cara até que botar ponte safena por causa desse cara aí, de tão ruim que ele é. Então,
não me agrada. Eu nunca duvidei das barcas no Vasco, das saídas do Vasco. O que pega o problema são as reposições. Né? Eles conseguem despachar jogadores ruins e trazer piores. O Vasco é mestre em fazer isso, principalmente refúgio. E com essa linha de ir atrás de jogador 0800, a gente corre um risco imenso. Não vi contratar um zagueiro ainda para ser titular. Aliás, de todas as contratações, a que eu gostei foi do Tietê. Acho que é um jogador mais interessante. Agora o resto, para mim, é tudo mais do mesmo. E o goleiro, né, para ser reserva, parece que é um bom goleiro também. O Carille tem como fama, né, um cara que acerta o sistema defensivo. Vamos ver, se não tiver peça, meu amigo, não há Carille que vai fazer esse time ser um time bom defensivamente. Então tá aí os 9 jogadores. Ah, falta um, né? Falei 8, falta um. O outro jogador está praticamente negociado a saída dele. O Vasco está acertando a devolução do atacante Emerson Rodrigues ao Inter de Miami. Então tá aí os 9 jogadores. Vamos lá: Galdames, Roja, Rossi, Keiler, Léo, Figueiredo, Barros, Marco e agora o Emerson Rodrigues é o último que já está fechando ali, selando a sua saída. 3 jogadores que foram devolvidos ao Vasco, né, voltaram de empréstimo, tem situação complicada e indefinida. O Zé Gabriel, o Serginho e o De Luca. O De Luca, aquele volante, veio do Bahia, sofreu 2 lesões sérias no Vasco, acabou não jogando. Esse aí a gente nem pode classificar que é ruim jogador, é mau. Não, ele foi emprestado, né? Mas acho que ele estava no Ceará. Ele teve a infelicidade de ter uma lesão seríssima e acabou não tendo uma sequência no Vasco. O Serginho a gente conhece, né? O jogador, o Serginho Kosovo, que entrou e fez o gol que manteve o Vasco na primeira divisão. Fora isso também é um jogador limitadíssimo. E o Zé Gabriel, o volante que ninguém quer dentro de campo, e recebe um salário, acho que é quase $500 mil por mês, salários absurdos que pagam no Brasil para jogador meia boca. Então, o que está pegando? Dívidas por luvas deixadas pela 777 estariam dificultando as negociações desses jogadores. Encaminhar novos empréstimos. E a informação trazida pelo Atenção Vascaínos: o Vasco deve ao Zé Gabriel 3,5 milhões de reais, para o Serginho 900 mil e para o De Lucas R$1 milhão é o que está pegando aí para despachar esses 3 também, tá? Aí, então, informação do Atenção Vascaínos, repito, gosto sempre de dar fonte, independente de quem seja, aí o problema se é verídico, se não é, já não é meu, estou comentando aqui uma notícia trazida por jornalista. Para finalizar, vou trazer aqui o meia Carlos de Pena, uruguaio de 32 anos de idade, que voltou a ter seu nome falado no Vasco da Gama. O jogador estava no Bahia, né? Tá saindo de graça, agora tá final de contrato. O Bahia não vai renovar, então vai ficar de graça, livre, com contrato livre. 0800, do jeito que o Vasco está procurando jogadores. Portais de notícias aí ligados ao Bahia diz que o Vasco é um dos times interessados no jogador, e o canal Detetives Vascaínos entrou em contato com a staff, com o representante do jogador, e um empresário diz o seguinte, abre aspas: o Vasco é um clube gigante, estava tudo pronto quando o clube estava na Série B, o Carlos queria jogar aí, seu melhor amigo o chamou no último dia, o Cacique Medina, técnico do Internacional, e virou o jogo. Ele acabou, o Inter dando um chapéu no Vasco e levou o de Pena. Mas o Vasco é um clube gigante, acho, eu não sou técnico nem diretor, que seria um lindo presente, uma incorporação muito boa. Hoje fica livre, trabalha em 3 posições e é canhoto. Grande profissional e é um grande companheiro, vai depender da negociação. O Vasco é um gigante adormecido, amigo, é hora de acordar. Tá aí informação, fecha aspas aí, para o que disse o agente do Carlos de Pena. Agora eu vou dar minha opinião. O Carlos de Pena é o seguinte: o Vasco estava na Série B, teve ali o início daquele conflito, né, lá na Ucrânia, e aí os jogadores foram liberados pela FIFA para assinar contrato com outros clubes e não cumprir contratos com times do país, porque eu estava vivendo esse momento. O Carlos de Pena foi uma dessas
oportunidades que apareceram de mercado e o Vasco estava praticamente fechado, como o empresário dele aí acabou de confirmar, ia jogar pelo Vasco, só que acabou indo para o Internacional. O torcedor do Vasco ficou muito revoltado com a atitude do jogador, que no começo, agora vamos falar dele no futebol, é um canhoto, um jogador que chuta bem de fora da área. No começo até chegou a encantar o torcedor do Inter, mas depois foi perdendo espaço, foi para o banco de reserva. Acho que a questão física, a intensidade ficou muito aquém, então ele perdeu espaço no Inter, depois foi para o Bahia, no Bahia também não teve muitas oportunidades e agora está saindo. O Bahia sequer quis renovar com o jogador. E agora estão falando em Depena de novo no Vasco. Né? Se a gente for pegar o que aconteceu por causa da mágoa, chateação, o torcedor vascaíno obviamente não vai querer o Depena mais no Vasco. Quando você estava lá numa situação até melhor fisicamente, você não quis, agora 2, 3 anos depois você quer jogar no Vasco. Essa é a primeira situação. Agora, se a gente for pegar a situação com relação à contratação, eu acho que meio de campo é um dos nossos menores problemas hoje. Acho que tem que focar em jogadores da defesa, como eu falei, não tem zagueiro, está contratando zagueiro refúgio aí, né? E atacante, a gente precisa de atacante, principalmente atacante lá de campo e velocidade. Então, para mim, não era prioridade ou não é prioridade o Depena, a não ser que, além de estar vindo de graça, porque está saindo com o final de contrato, tem um salário muito em conta e que vale a pena aí encorpar o elenco e aí fica como opção. Aí sim, dentro dessas condições, ainda dá para pensar num Carlos Depena. Agora, fora isso, para mim, eu não contrataria. Queria a sua opinião. Contrataria o Depena para ser meia no Vasco da Gama? Curte, se inscreve no canal, desejar para você um dia abençoado. Segue lá, @Vascaíno Cerrado no Instagram, que aí depois eu vou botar o link do canal alternativo, beleza? Fique com Deus e saudações vascaínas.